Olá, boa noite, sejam bem-vindos. O que eu vou explicar hoje vai dar para vocês uma ideia mais aproximada da imensidão, da estupidez do que a nossa mídia, a nossa universidade ensina sobre um fenômeno chamado fascismo. Para dizer que, assim, tudo que eles dizem está errado, certo? É até eufemismo. Porque, além de tudo estar errado, eles ainda acrescentam algumas coisas. Então, está para além do todo. É uma coisa assim, inteiramente absurda, criminosamente estúpida. Toda a nossa universidade e toda a nossa mídia endossa a versão comunista clássica, segundo a qual o fascismo foi inventado pelos capitalistas burgueses como um instrumento de violência para impor os seus interesses. Isto é universal. Além de usar esta definição do fascismo, eles ainda estendem a aplicação da palavra a regimes que de fascista não tem nada, como, por exemplo, o regime dos militares no Chile ou dos militares no Brasil, que não tem... Veja, o regime militar no Brasil não tinha sequer um partido de massas. Como é que você pode falar de fascismo sem um partido de massas? É coisa inteiramente absurda, né? Ao passo que tem outros casos que são caracteristicamente fascistas, como o regime de Perón na Argentina, ao qual a esquerda jamais aplica o adjetivo fascista. Quer dizer, o partido peronista era de fato um partido fascista igualzinho ao italiano. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou começar aqui. Eu selecionei 2 textos para eu ler aqui. E depois dos textos eu vou fazer algumas considerações. O primeiro eu extraí deste livro, The Ideology of Fascism, The Rationale of Totalitarianism, do James Gregor, que é o maior especialista americano no assunto. Os maiores historiadores do fascismo são James Gregor, americano, o Emilio Gentili, né, não Giovanni Gentili, que era o filósofo do fascismo, né, e o israelense Zeev Sternheld. Se você não leu esses 3, você não tem ideia do estado atual das investigações sobre o fascismo. Isso é a mesma coisa que dizer, a Universidade Brasileira não tem ideia do estado atual das investigações, não tem, mas nem de longe não tem ideia do que os historiadores profissionais descobriram nos últimos 50 anos a respeito, mais de 50 anos. Né? Então continua repetindo essa besteirada que foi inventada, aliás, pelo Trotsky, de que o fascismo é um instrumento do grande capital. Não é isso? Então aqui, o James Gregor diz o seguinte: para Trotsky, o fascismo é um movimento plebeu na origem, mas dirigido e financiado pelos grandes poderes capitalistas. O fascismo, segundo essa teoria, foi concebido para ser a criatura do capitalismo monopolista ou financeiro. Sua ideologia, a racionalização crua dos interesses capitalistas. Ele era supostamente dirigido pelos grandes poderes capitalistas. Toda a documentação disponível, no entanto, indica claramente que Mussolini era o dirigente efetivo da Itália fascista. Não havia ninguém acima dele. Não tinha nenhum capitalista dando ordem nem sugestão. Através do aparato do partido, ele exercia o controle último sobre o destino do país. Quaisquer concessões que fossem feitas ao capitalismo ou aos capitalistas, quaisquer benefícios reais ou imaginários que eles recebessem, eram sempre compensados pela preocupação tática com a manutenção do regime. Tal como se tornou evidente nos últimos anos do regime, Mussolini estava preparado para sacrificar o capitalismo no todo, ele põe em latim in toto, pela sobrevivência do regime. Mais ainda, os analistas contemporâneos vieram a reconhecer um fascismo proletário, assim como um fascismo camponês, em circunstâncias nas quais era hostilizado pelas classes possuidoras, assim como, ou nas quais não existia nenhum grande capitalismo, nenhuma classe burguesa imperialista. Que é o caso do fascismo romeno da Guarda de Ferro. Você não tinha um capitalismo avançado na Romênia. Sob tais circunstâncias, a análise marxista ou quase marxista é levada a uma interpretação conspirativa da história, na qual ela assegura que os grandes capitalistas da Argentina estavam realmente dirigindo o fascismo proletário de Perón. E os capitalistas da Romênia criaram realmente o fascismo camponês do Cornélio Corderiano,
né? Interpretações para as quais não existe nenhuma evidência, nem contra-evidência substantiva. Ou seja, você não tem o menor indício de que isso aconteceu. Mas os caras afirmam isso como se fosse uma realidade histórica comprovada e repete, né? Sob a influência perversa da análise marxista ou quase marxista do fascismo, que concebe o fascismo como um movimento agressivo em favor do capital monopolista, as afirmações fascistas jamais foram analisadas enquanto tais. Este é o ponto. Este foi, na verdade, o primeiro livro que se publicou sobre a ideologia fascista. Quer dizer, o sujeito estudou e disse, peraí, eu vou ler o que os fascistas diziam e vou descrever o que eles realmente pensavam, qual era o plano do regime. Não é isso? Então, por exemplo, os argumentos, a argumentação do totalitarismo. Né? Até lá, esse material não tinha recebido nenhuma atenção. Mas não é impressionante que você tem milhares ou talvez milhões de intelectuais comunistas falando sobre o fascismo e nenhum tem o menor interesse de examinar os discursos fascistas? Né? É uma coisa muito impressionante. De fato, o James Gregory quebrou isso. Foi o primeiro que pegou o material e falou, eu vou ler e vou ver o que os caras realmente pensavam. Né? Ele teve a sorte de que ele chegou a um tempo a estudar com o Giovanni Gentile. Né? E, portanto, ele teve contato direto com, talvez foi o principal pensador do fascismo, e ele sabia o que Giovanni Gentile realmente pensava. Não é isso? Claro que ele não concordava, mas ele estava lá, ele ouviu, ele era testemunha. Né? Os fascistas jamais são permitidos a querer dizer o que disseram. O que disseram é sempre compreendido em algum sentido pickwickiano. Ontem eu expliquei o que é essa palavra pickwickiano. Pickwick é o personagem do Pickwick Papers, o romance cômico do Charles Dickens, e o Pickwick vive fazendo discurso, eles reúnem, tem um clube lá onde ele faz discurso, e ele sistematicamente usa as palavras em sentido impróprio. Ele acredita que está dizendo uma coisa, mas na verdade ele está dizendo outra. Tá certo? Então, os fascistas dizem uma coisa e os comunistas dizem, não, realmente ele está dizendo outra coisa. Mas, agora, esse negócio dos capitalistas é o seguinte, nunca houve uma prova de uma reunião de capitalistas planejando o regime fascista ou nazista. Nunca, nenhum. Então, como é que eles criaram o fascismo ou o nazismo como seu instrumento? Só se foi por mágica. Não precisa reunir, não precisa conversar, não precisa planejar. Aparece sozinho. Puf! Agora, quando isso é ensinado, né, assim, para uma nação inteira, por gerações e gerações de estudantes, isso é evidentemente uma coisa criminosa. Isso é total destruição da ciência histórica, porra. E a gente aceita isso aí. E pior, como isso é ensinado na universidade, tem um certo prestígio na cabeça de imbecis, estudantes imbecis. Eles acreditam nos seus professores com mais fé do que um cristão acredita em Jesus Cristo. Quer dizer, a autoridade do professor universitário nos últimos anos se tornou uma coisa absolutamente inquestionável, mas é uma autoridade mais forte que a do Papa. Ora, eu vivi numa época onde era o contrário, onde os estudantes eram realmente rebeldes, onde eles não aceitavam a autoridade dos professores. Hoje é o contrário. Hoje que a esquerda dominou, né, os professores viraram a autoridade final sobre todos os assuntos. Quem os contesta em qualquer coisa é louco, é negacionista, é conspirador. É assim, quer dizer, a subserviência da classe universitária aos seus professores é um fenômeno, eu digo sinceramente, eu não estava preparado para ver isso. Né? Agora, muita coisa mudou nos últimos tempos, né? Nas últimas décadas. Por exemplo, quando eu era pequeno, né, e dois garotos iam brigar, os outros não estavam fazendo uma rodinha em volta para garantir que nenhum dos dois usasse pedra, pau, etc, etc. Eu tive uma briga no primeiro dia da escola. Eu não lembro mais por quê, né? Mas o sujeito não usou nem pedra, nem pau. Bom, eu ganhei a briga. Mas depois o cara acabou virando meu melhor amigo. E mais tarde ele foi ser padre. Veja você. Né? E eu lembro da molecada cercando em volta para a gente não fazer sacanagem nenhum. Passa o tempo, quando a gente morava no Rio, a coisa já tinha mudado, porque o Pedro estudava artes marciais, então o que a molecada do prédio fazia? Juntava em 10 para bater nele. E um dia eu fiquei puto da vida, desci lá, catei um pela goela, o que ele me disse? Eu sou de menor. Ó, a mentalidade mudou muito, gente.
Mas isso foi o quê? Mais de 10 anos, mais de 15 anos atrás. Você imagina, mais 15 anos decorridos em cima disso, você imagina como está a mentalidade da molecada. Pelo número de defensores que o narcotráfico tem, que estão em altos postos, todos os ministros do STF, um monte de deputados, diretores de jornais, diretores de TV, são todos defensores do narcotráfico, provavelmente porque são usuários do tráfico, usuários dos produtos do narcotráfico, não é isso? Ou outra coisa, ou estão ganhando dinheiro com isso, né? Agora, se nós já estamos num narco-estado dirigido pelo narcotráfico, se falar em moralidade ou em lei, é palhaçada. Não tem moral, não tem lei, não tem coisa nenhuma. É quem pode mais para menos, não é isso? Agora, quem pode mais mesmo é as Forças Armadas, que não fazem absolutamente nada, olham tudo isso, né, e acham lindo, estão gostando. E sempre dizendo, nós estamos preparados. Escuta, há 50 anos eu escuto os caras dizer que estão preparados. Ora, mas quem se preparou durante 50 anos, bicho? Ele está pronto para quê? Para fazer uma guerra com a China, está pronto para derrubar o Xi Jinping depois de 50 anos. Né? Mas eles não têm coragem de enfrentar um narcotraficante. Quer dizer, aí você vê o estado a que nós chegamos. Com base nisso, você imagina o que se passa nas universidades. O que eu escrevi outro dia, eu reafirmo. As universidades brasileiras são entidades criminosas destinadas à total destruição da cultura superior. É isso que elas fazem. Este exemplo que eu estou dando aqui é só um, dentre muitos. Agora, se nós perguntarmos qual era realmente a ideia dos fascistas, da onde que ela saiu, aí você vai ver que o fascismo tem origens profundas na história do movimento revolucionário. Remonta a pelo menos mais de um século antes do Mussolini. Eu vou ler aqui um trecho do outro livro, que é o do James Billington, que em inglês chama-se Fire in the Minds of Men. No Brasil foi publicada a tradução, muito boa tradução, do Ronald Robson, meu aluno, com o título de A Fé Revolucionária. Preste atenção, essa leitura é um pouquinho mais longa, vocês tenham paciência. O período entre 1830 e 1848 testemunhou o mais fundamental conflito dentro da tradição revolucionária moderna. Repito, o mais fundamental conflito dentro da tradição revolucionária moderna. Aquele entre Revolução Nacional e Revolução Social. Foi aí que se começou a confrontar uma questão que ainda hoje surge. Deve a Revolução vindoura criar uma nova nação, cheia de camaradagem cultural, que destrói as divisões entre as classes? Ou deve ela criar uma nova sociedade sem classes que abole todas as fronteiras nacionais? Então você tem a Revolução Nacional, que ergue a nação, não é isso? Acima dos seus conflitos sociais, unindo as classes contra o inimigo estrangeiro, ou ao contrário, você deve criar, pela Revolução Social, vamos dizer, o governo proletário que destrói o poder da burguesia e assume ele o poder. Deve os revolucionários se basear no apelo emocional do nacionalismo ou no apelo intelectual da igualdade social? Essa distinção, esse Bennington é de uma precisão às vezes incrível. Ele diz que o apelo do nacionalismo é emocional e que o apelo da sociedade sem classe é intelectual. É verdade. Essa questão duradoura foi proposta implicitamente em meados da década de 1790. À medida que o otimismo inicial se desfazia, os revolucionários franceses começaram a se perguntar se a realização da sua atravancada revolução residia na fraternité ou na égalité. O que é fraternité? A Revolução Nacional. Estamos todos unidos. O que é égalité? A classe baixa destrói a classe alta. Ou na construção de uma... se na construção de uma grande nação, como queria Napoleão, ou de uma nova communauté social, como desejava Babeuf, François Babeuf, o outro revolucionário. Então você já tem aí, em 1790, você já tem as duas direções possíveis do movimento revolucionário. Direção nacionalista e a direção socialista. Após as revoluções da década de 1830, o nacionalismo romântico perdeu a sua associação automática com o liberalismo constitucional.
À medida que o nacionalismo desenvolvia por si mesmo uma nova intensidade revolucionária, começou a confrontar o ressurgente babelfismo do qual se originara a tradição da revolução social rival. Então aí começa um conflito aberto entre as duas tradições. A Revolução de 1830 fomentou mais esperanças do que a simples remoção do último Bourbon da França poderia satisfazer. Uma nova geração estava arrebatada pelos 3 dias gloriosos de julho, quando homens, mais uma vez, estiveram dispostos a enfrentar e tombar de um lado ou de outro das barricadas. O poeta Alfred de Vigny, quase sem fôlego, escreveu, quando do romper da insurreição de Paris em julho de 1830, aspas, estamos lutando desde amanhã. Os trabalhadores têm toda a bravura dos vendeienses, da Revolução da Vendéia, né? A Vendéia era contra a Revolução, quer dizer, era o pessoal cristão da Vendéia que reagiu e foram esmagados, mas foram de uma bravura incomum. Os soldados, a coragem da guarda imperial, os franceses por toda parte, paixão e inteligência de um lado, honra do outro, pobre povo, grande povo, todos guerreiros. O amor romântico, fecha aspas, o amor romântico do heroísmo, fosse vendeiense ou revolucionário, tornava difícil se acomodar ao justo meio de Luís Filipe. A França parecia ter renascido de um puro entusiasmo. Um mês depois, uma nova nação de fato nasceria da insurreição espontânea que ocorreria na Bélgica, e esta, por sua vez, inspirou uma heróica revolução nacional na Polônia. É a época das revoluções nacionais e das independências nacionais, inclusive a independência brasileira, a independência das nações da América Latina, né? Foi tudo por esta época. Então, é a revolução nacionalista, não a socialista. A imagem de nações se levantando em armas contra um poder externo deu renovada esperança tanto a revolucionários nacionais como a revolucionários sociais. Mas os nacionalistas eram muito mais numerosos e os italianos tomaram a dianteira. Tendo criado com a Carbonária o modelo anterior a ser seguido, a Itália agora elaborava o protótipo de uma organização revolucionária nacional por meio da jovem Itália de Giuseppe Mazzini. Esta é a origem remota do fascismo. Estão entendendo? A Revolução Nacional. O chamado a uma revolução social e não nacional veio quase ao mesmo tempo que o chamado de Mazzini. Em 1831, justamente quando a jovem Itália se formava entre jovens emigrados em Marselha, subindo um pouco mais o Ródano, em Lyon, artesãos franceses, a Revolução Social na França, transformaram em motim uma insurreição, inspirando uma nova linguagem para a luta de classes. Poetas franceses falaram em 1831 numa insurreição universal, de um vulcão revolucionário expelindo lava de novos Espartacos, para diminuir a desigualdade e garantir que não mais existiam crianças bastardas em nossa terra natal. Foi também em Lyon que Mazzini empregou a mesma metáfora enquanto recrutava homens para uma invasão armada da Saboia, que ele esperava fosse detonar uma reação em cadeia de revoluções nacionais. Mas ele não está totalmente errado, porque de fato houve uma epidemia de revoluções nacionais nessa época, né? Se agirmos com determinação, se exibirmos uma centelha de fogo de verdade, a Itália se tornará um vulcão, disse ele. Pouco depois dessa tentativa abortada e da dissolução da Legião no início de 1834, um segundo e mais amplo levante social convulsionou Lyon, levando alguém a falar da grande revolta final do proletariado, a Revolução Social. Então, o conflito entre revolucionários nacionais e revolucionários sociais era, em essência, um conflito entre romantismo e racionalismo. O amor emocional dos nacionalistas pelo único e orgânico contra a atenção intelectual dos socialistas voltada para leis gerais e análise mecanicista. Deu para entender? Então vocês entendem também qual o motivo que os comunistas e seus associados associam o fascismo a irracionalismo. O que é uma estupidez, porque não existe uma ideologia irracionalista, é impossível. Toda ideologia
é um arrazoado, é um conjunto de raciocínios. Né? Se fosse fazer uma irracionalista, tem que ser só poesia. Né? Agora, se você organiza ideias para defender um determinado tipo de governo, toda ideologia é racional. As finalidades dela pode ser tão irracional quanto você queira, mas ela em si não pode ser irracional. Agora, o que aconteceu diante disso? Né? Os socialistas continuaram apostando na revolução social mundial, quer dizer, o proletariado iria se levantar em massa contra a burguesia. Quando foi a guerra de 14, os comunistas esperavam que o proletariado se recusasse a lutar por interesses burgueses, porque eles acreditavam que a guerra era motivada pelo desejo de conquistar mercados à força, o que é uma coisa teoria inteiramente absurda. Conquistar mercado, como é que você vai conquistar mercado? Começa a matar os seus compradores. Né? A ideia é tão idiota que nem merece ser discutida, mas eles acreditavam nisso e portanto esperavam que o proletariado se revoltasse contra os seus patrões e governantes burgueses e se recusasse a lutar na guerra. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Por todo lugar, a classe mais entusiasmada na guerra foi o proletariado. Os caras se alistavam assim aos montes. Né? É evidente que os comunistas ficaram perplexos diante disso, não sabiam o que fazer. Eu acho que esse foi um dos motivos da doença de Lenin. Quando ele viu isso, ele ficou atarantado, não sabia o que fazer, daí começou a decair, logo virou, estava inutilizado. Né? Mas acontece o seguinte, que o Stalin era 1 bilhão de vezes mais inteligente do que Lenin, do que todos os outros comunistas. E ele entendeu que as coisas talvez não fossem como Lenin pensava. Porque enquanto isso, na Itália, estava aparecendo o regime fascista com Mussolini. Né? E o regime fascista pregava a união nacional contra o quê? Contra as potências que exploravam a Itália. A Itália era um país pobre, submetido, né, a interesses estrangeiros, de imperialistas, e a revolta anti-imperialista da Itália, então, era encabeçada por Mussolini. Ao mesmo tempo, vários intelectuais fascistas, os principais, como Enrico Corradini e Alfredo Rocco, expressavam a teoria segundo a qual o proletariado não pode ser o sujeito agente principal da revolução. O agente principal tem que ser uma nação. O proletariado não tem unidade suficiente para isto. E, sobretudo, a coisa mais óbvia do mundo, proletariado internacional não existe. Né? Qual é a ligação que pode existir entre o proletariado de um país e o proletariado de outro país? Só pode haver uma união política, ou seja, um partido. Mas união social, cultural, efetiva, material, não tem nenhuma. Não é isso? Você acha que os proletariados ficam tudo mandando cartinhas uns para os outros? Né? Da Itália eles mandam para a Dinamarca, da Dinamarca mandam para a Rússia, da Rússia mandam para a Inglaterra? Claro que não. Então, o proletariado internacional é uma criação intelectual, sem existência social. Tanto que a revolução esperada pelo Trotsky, a revolução mundial, nunca aconteceu. Ela não pode acontecer. Mas a revolução nacional pode acontecer. Veja, se o proletariado internacional não tem existência social, só tem existência intelectual, o nacionalismo tem existência porque ele se baseia no quê? Na experiência histórica. O que é o nacionalismo? O que é o patriotismo? É a memória dos grandes feitos realizados em comum, do qual os cidadãos se orgulham da sua história, dos seus grandes feitos, dos seus heróis, etc. Isso está presente na vida de todos os dias. Como dizia Ernest Renan, uma nação é um plebiscito de todos os dias. Quer dizer, a atividade real das pessoas reafirma constantemente o direito da nação à sua existência e reafirma a unidade nacional. Então, a unidade nacional existe materialmente e socialmente. A unidade do proletariado é apenas uma ideia na cabeça do idiota chamado Trotsky, inspirado em outro idiota chamado Karl Marx, né? Com o idiota no meio chamado Lenin. Ora, qualquer pessoa medianamente inteligente deveria perceber à primeira vista que o proletariado internacional simplesmente não existe. Como entidade social não existe. Uma entidade social que não existe não pode fazer revolução nenhuma. Você pode ter revoluções soltas, uma aqui, outra ali. Tá certo? E você pode, através do partido, criar ligações. Né? Mas são ligações
como, para usar o termo Marx, superestruturais, não são infraestruturais. Não são ligações econômico-sociais, são ligações políticas. Só isso. Então, é claro que a Revolução Nacional ganhou força. Ela funcionou. Quantas nações não se tornaram independentes desde o começo do século XIX até a metade do século XX? Na metade do século XX, a Revolução Nacional ainda estava acontecendo na África. A destruição dos impérios coloniais, etc, etc. Então, a Revolução Nacional teve uma carreira brilhante, desde 1790 até, na verdade, até agora. E a Revolução Social? Jamais aconteceu. Foi fracassando, fracassando, fracassando. O proletariado foi começando a gostar do capitalismo, e quando se formou o Partido Comunista Americano, Stalin ainda recomendou expressamente: esqueçam o proletariado, tratem de obter o apoio de pessoas importantes, de milionários e formadores de opinião. E isso foi feito. Muito bem. Isso quer dizer que o fracasso da expectativa da União Proletária Mundial contra os burgueses, deixou Lenin perplexo e aturdido, mas despertou a inteligência de Stalin. E Stalin, então, inventou o quê? A Grande Guerra Patriótica. Foi assim que ele chamou a Segunda Guerra Mundial. A guerra da Rússia contra a Alemanha foi a Grande Guerra Patriótica. Então, unindo os russos contra o inimigo externo, exatamente no sentido de Enrico Corradini, é a revolução da nação contra o inimigo externo. Corradini dizia: são as nações não são proletários contra burgueses, são nações proletárias contra nações burguesas. A nação dominada contra a nação dominadora. Não é isso? Então, é evidente, a Alemanha era industrialmente muito mais avançada do que a Rússia. Não é isso? E o Hitler já estava tentando dominar a Rússia novamente. A Rússia estava... Veja, Stalin começou a se preparar para uma guerra contra a Alemanha muito antes de que algum alemão percebesse isso. Como é que ele fez? Em primeiro lugar, ele ofereceu ajuda para que a Alemanha se reconstituísse militarmente, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Então ele ofereceu dinheiro, armas, assistência técnica e terreno onde os alemães podiam treinar. Então os alemães iam treinar, montar o seu exército na Rússia. Ora, se você está montando o seu exército na Rússia, você acha que os russos não estão olhando, não sabem o que você está fazendo? Não estão fiscalizando? Então, seguinte, os russos estavam vendo tudo o que os alemães estavam fazendo para preparar o seu exército. Então o russo já estava numa condição superior, vamos dizer, estrategicamente superior. Tropas russas já estavam apinhadas ao longo da fronteira com a Alemanha desde muito antes. Agora, o Stalin só falhou numa coisa: ele não previu que o Hitler ia se antecipar. Por quê? Aí tem um preconceito. Ele achava que os nazistas eram irracionais, eram loucos. E ele dizia: não, eles são capazes de fazer a revolução, mas eles não são capazes de governar. Errado. E ele se achava muito superior ao Hitler, assim como o Hitler se achava muito superior a ele. Os dois estavam enganados. Então ele não previu que o Hitler ia se antecipar, que foi o que o Hitler fez. O Hitler recebeu a informação, não se sabe como, até hoje não se sabe como chegou a informação a ele, que os russos estavam na fronteira prontos para invadir a Alemanha. Porque a ideia do Stalin era o seguinte: era incentivar a guerra dos alemães contra as potências ocidentais. Usar a Alemanha como arma contra as potências ocidentais. Então, deixamos eles em cima da França, da Inglaterra e tal, eles vão lá, derrotam os franceses e ingleses, mas eles vão estar enfraquecidos, daí nós entramos por trás e o que eles ganharam nós levamos. Essa foi a ideia. Ele chamava a Alemanha de... A Alemanha é o navio quebra-gelo da Rússia. Eles vão na frente, destroem tudo e a gente vai e toma. Que foi exatamente o que ele acabou fazendo, presta atenção. O grande vencedor da Segunda Guerra foi a Rússia e somente a Rússia, que duplicou o seu território, se tornou uma... A Rússia antes era uma nação paupérrima, isolada, sem relevância diplomática nem comercial nenhuma, se tornou a grande potência com a guerra.
né, de acordo com o plano do Stalin. Né? Por isso que eu digo, Stalin foi o maior estrategista do século XX, de longe. Os outros são tudo idiota perto dele. Então, o que ele fez? Ele adotou a retórica, a propaganda ideológica do Mussolini. Não só ele transformou a guerra, a Segunda Guerra, na Grande Guerra Patriótica, mas ele doutrinou os partidos comunistas de toda parte para que fizesse aliança com as suas burguesias nacionais contra o inimigo imperialista externo. Isso era literalmente o programa do PCB, Partido Comunista Brasileiro, não PCdoB. PCdoB entrou depois. Mas o velho PCB do Prestes, vocês podem ler toda a história. Né? Então, era a União Nacional para fomentar, inclusive fomentar o capitalismo nacional, porque a burguesia nacional, a burguesia local é nossa amiga. Inimigo é o imperialista. Então nós nos unimos, em vez de nós fazermos guerra contra a burguesia, nós nos unimos com ela, para nós fazer primeiro a revolução burguesa e quebrar o poder do inimigo externo, do imperialista. E daí o socialismo fica para depois, fica para o dia de São Nunca. Tá certo? Isto era o programa do PCB. Tanto que você vê que o nacionalismo anti-imperialista foi a tônica do PCB. Né? Ainda havia, na época tinha um livrinho muito famoso, chamava Um Dia na Vida do Brasilino, publicado pela editora brasiliense, a qual era do Caio Prado Júnior, que era comunista. E Um Dia na Vida do Brasileiro é o seguinte: o brasileiro saía para a rua, tudo que ele encontrava era feito no exterior, tudo era americano, era canadense, era inglês, etc. Ou seja, o imperialismo estava onipresente. Não é isso? E o pobre brasileiro estava lá dando dinheiro para os imperialistas o tempo todo. Como surge o capitalismo no Brasil? Surge de um plano fascista. E houve um empresário, chamado Roberto Simonsen. Ele leu o livro do grande teórico fascista romeno Mihail Manuilescu. O livro chamava-se Teoria do Protecionismo. O Mihail Manuilescu foi o mestre do Celso Furtado, que também seguia a mesma linha. E na teoria do protecionismo, o Mihail Manuilescu explicava que você proteger a sua indústria nacional é a coisa básica para você se livrar do inimigo imperialista. Tá certo? E o Roberto Simonsen mandou traduzir esse livro e levou para o Getúlio Vargas, cuja simpatia pelo fascismo eu não preciso enfatizar. Não é isso? Então, o Getúlio Vargas leu aquele negócio e falou: é isto. Então nós vamos adotar essa política protecionista e nós vamos transformar o Brasil numa potência industrial. E começou com este programa. Quando vieram os americanos pedir a participação brasileira na Segunda Guerra, o Getúlio aceitou em troca do quê? De ajuda para formar a infraestrutura industrial nacional. Claro, nós até passamos para o seu lado, não tem problema, contanto que o nosso programa fascista seja cumprido. Nós podemos ajudar você a matar o fascista italiano, mas o nosso programa fascista, que é da industrialização forçada pelo Estado, nós vamos fazer aqui. E foi exatamente o que ele fez. E pior, deu certo. A indústria brasileira existe graças a isto. Não é isso? Então você vê, enquanto está o governo seguindo o programa fascista do Mihail Manuilescu, está o Partido Comunista do Stalin fomentando o quê? Não a luta de classes, mas a luta nacional contra o inimigo externo. Vocês leem os livros do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos era o teórico do Partido Nacionalista por excelência, que era o PTB, que hoje é o partido do Bob Jeff, mas já mudou, não tem mais nada, já não é mais aquele partido, é outro partido, virou um partido conservador, cristão, sei lá o quê. Não sei o que é o PTB, mas aquele partido ele não é mais. Ele leva, assim, consigo a história da tradição do partido, né? Mas ideologicamente ele não tem nada a ver com o velho PTB. Então vocês estudem um pouquinho isso e leiam um livro que se chama A Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi o grande doutrinário do quê? Das guerrilhas. Por quê? Ele, embora fosse também um dirigente do Partido Comunista, do PCB, ele ficou contra a teoria da aliança com a burguesia.
Ele ficou contra a teoria fascista. E queria, então, o quê? Um partido efetivamente comunista proletário. Ele queria o quê? A revolução social, a revolução proletária contra a burguesia, local e estrangeira, toda ela. Nós não temos que fazer aliança com a burguesia, não, nós temos que matar todos os burgueses brasileiros e estrangeiros. E esta era a teoria da guerrilha, porque ele tinha lido o Regis Debray, né? Que era o livro A Revolução na Revolução, né? Que fazia um sucesso desgraçado. Tá certo? Então ali surge o racha dentro do partido, do PCB. E, na verdade não foi bem um racha, foi uma divisão de trabalho. Eles não brigaram entre si, não romperam. Eles disseram assim, faz o seguinte, você vai pelo seu lado, eu vou pelo meu. No fim a gente junta lá na frente. Quer dizer, enquanto o Caio Prado Júnior estava doutrinando os meninos para eles fazerem guerrilha e fazer a revolução social contra os burgueses, a outra ala do PCB, chefiada pelo Prestes, estava fazendo o quê? Estava estudando Antônio Gramsci. E Antônio Gramsci era o homem da revolução cultural. Então vocês vão lá fazer a sua guerrilha, nós vamos fazer a nossa revolução cultural. Quem chegar primeiro ajuda o outro. Não é muito simples? Foi exatamente isto. Ora, a guerrilha foi destruída pelos militares, tá certo? Mas, enquanto isso, a esquerda, antiga esquerda fascista do Prestes, obteve um maior sucesso. E teve cada vez mais apoio do quê? Da burguesia. Ora, internacionalmente, né, o que aconteceu? A Revolução Proletária Internacional não aconteceu por quê? Porque não existe proletariado internacional. Mas existe o quê? Existe capitalismo internacional. E hoje nós vemos que a esquerda do mundo inteiro é unificada e dirigida pelas grandes fortunas, gente. Então, a ideia da Revolução Social aconteceu ao contrário. O esquema da Revolução Social passou para a mão dos capitalistas. Eles estão criando o novo mundo socialista à sua imagem e à imagem dos seus interesses. Ou seja, só existe um socialismo no mundo, que é o socialismo dos ricos. O socialismo proletário não existe. Não existe e nunca vai existir. É uma estupidez. É? Então, isto é a realidade do que nós estamos vivendo. Você vê que quem está hoje contra o governo brasileiro, contra o Bolsonaro, são os bilionários. É Bill Gates, é George Soros, né? É essa gente do Bilderberg. Eles são a força internacional, eles e não o proletariado. Mas precisa ser muito inteligente para dizer, olha, peraí, o proletariado internacional não existe. Os proletários, coitados, eles são separados pelas suas fronteiras nacionais, né? O proletário só é proletário dentro da estrutura social nacional onde ele está. Ele não tem nada a ver com o proletariado do país vizinho. Mas os capitalistas não. Os capitalistas estão o tempo todo comerciando uns com os outros. O contato internacional é constante para eles. Mais ainda, eles não têm nenhum interesse em limitar as suas atividades às fronteiras nacionais. Ao contrário, o capitalismo está sempre expandindo para fora. O capitalismo é expansivo por natureza, ele é internacional por natureza, sempre foi, desde o tempo do primeiro Rothschild. O que o Rothschild fez? Botou um filho em cada capital da Europa. Para quê? Para o banco ser internacional, meu Deus do céu, não é burro. Não é isso? Então, o capitalismo sempre foi internacional, é internacional, e ele é o único agente da revolução internacional que existe hoje, ao qual toda a esquerda mundial hoje serve. Então, gente, vocês entenderam o que é o fascismo realmente?